Está no ar o Boletim da Max e na edição de hoje você confere os fatos e acontecimentos da nossa cidade e também da nossa região. Acompanhe também pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube e pelo site max90fm.com e na TV, é claro, para muitas cidades de nossa região. Vamos às notícias. Julgamento de dono de padaria por homicídio foi adiado. O Ministério Público insistiu em ouvir uma testemunha preservada que não compareceu na sessão realizada ontem, quinta-feira, e por esse motivo foi adiada a sessão. A Justiça de Araçatuba decidiu pelo adiamento do julgamento do comerciante André Gomes da Rocha e José Aguinaldo Júnior Mendes, conhecido como Gui, pelo assassinato de Patrick da Silva Cesareto, de 22 anos, que estava marcado para quinta-feira, dia 13, portanto ontem. O crime aconteceu em 26 de março de 2020 e o Tribunal do Júri chegou a se reunir no Fórum da cidade de Araçatuba para esse julgamento. Porém, o Ministério Público, representado pelo promotor de justiça, Adelmo Pinho, insistiu pela oitiva de uma testemunha preservada que não compareceu ao julgamento. E diante disso, o juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda decidiu aí por dispensar os jurados e uma nova data será agendada para o julgamento. Após a decisão, Aguinaldo foi levado de volta à prisão, enquanto André seguirá aguardando o julgamento em liberdade. Que coisa, hein? Olha aí, conforme divulgado, André era proprietário de uma padaria no residencial Porto Real, em Araçatuba, e teria tido um relacionamento com uma funcionária do estabelecimento, que era namorada de Patrick. Este, ao saber que havia sido traído, teria pichado o carro do comerciante, que para se vingar, teria pedido aí a Aguinaldo que matasse Patrick. Já no dia do crime, a vítima, que esteve na padaria com um grupo de amigos e comprou refrigerantes. O dono da padaria, que teria pedido ao grupo que tomasse a bebida em um terreno ao lado do estabelecimento, que é cercado por muros. Em seguida, teria avisado Aguinaldo, que foi até o local na garupa de uma moto conduzida por uma pessoa não identificada. Ele estava armado com um revólver. Aguinaldo teria invadido esse imóvel e disparado contra a vítima. Antes de fugir, ele ainda teria retornado e agredido Patrick com coronhadas na cabeça. Portanto, a vítima foi atendida por uma equipe do resgate do Corpo de Bombeiros e também do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência. Chegou a ser levada para o atendimento médico, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e em decorrência dos ferimentos. Aí, portanto, Aguinaldo, que havia sido reconhecido por testemunhas, teve a prisão decretada pela Justiça a pedido da Polícia Civil e foi capturado dias depois do fato. Tanto ele quanto André negaram o crime. Eles foram denunciados por homicídio qualificado, pelo recurso de dificuldade à defesa da vítima e por motivo torpe. Bombeiros encontram o corpo de jovem que desapareceu no Rio Pardo, em Ribeirão Preto. Acabou encontrando aí, Miguel Ferreira dos Santos, de 21 anos, e subiu na tarde do domingo, dia 9, quando estava com amigos em uma canoa e resolveu pular na água. Acabou acontecendo tudo isso, O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã de ontem o corpo do jovem, de 21 anos, que estava desaparecido no Rio Pardo, em Ribeirão Preto. Que coisa, rapaz? Olha, as buscas por Miguel Ferreira dos Santos começaram ainda na tarde do próprio dia, domingo, dia 9. E com um amigo, ele estava em uma canoa e resolveu pular na água e não retornou mais à superfície. Segundo aí os bombeiros, a vítima foi encontrada a aproximadamente 5 quilômetros do ponto onde havia sido visto pela última vez. Os trabalhos de buscas contaram, inclusive, com o auxílio de equipes da Marinha e de um sonar, equipamento que emite sinais acústicos e permite a obtenção de imagens da superfície até o fundo do rio.
Até esse equipamento a equipe do bombeiros usou para localizar o corpo. A cheia do rio, a força da correnteza e também pedras dificultaram aí os trabalhos no local. E também, Juliemes Antônio Rezende estava com Miguel no dia do sumiço. Ele acabou contando aí em sua testemunha, na polícia, que tentou salvar um amigo, mas não conseguiu. A gente já estava indo embora, umas 16 horas mais ou menos daquela data, quando a gente subiu e ele resolveu pular na água. E não sabia se ele realmente sabia nadar ou não. Ele falou para nós que sabia, e foi muito rápido tudo como aconteceu. E quando eu vi, ele já tinha pulado. Tentei buscar ele porque vi que estava se afogando. E quando voltei, fiz uma manobra brusca com a canoa. Com desespero, acabei caindo na água também. E naquele desespero consegui chegar mais ou menos perto dele e ele já tinha afundado, disse a testemunha aí em seu depoimento. O padrasto de Miguel, o encarregado de obras, Cássio Nogueira da Silva, ele definiu aí o rapaz como um enteado, uma boa pessoa, inteligente, trabalhador, ele era muito bom e tudo que fazia não tinha um ponto negativo para especificar realmente alguma coisa sobre ele, não tinha o que falar, só tem coisas positivas. É muito inteligente, um menino bom e tinha futuro brilhante pela frente, mas infelizmente tudo aconteceu. A hora que a gente pensa que tudo não pode, nada, Ele imagina que tudo pode, mas na verdade não pode nada, a afirmação do padrasto do rapaz. O empresário, daí, portanto, ele foi no seu depoimento na polícia também. Empresário de 61 anos é preso suspeito de dopar e estuprar adolescente em uma chácara no interior do estado de São Paulo. A Polícia Civil prendeu um empresário de 61 anos que é suspeito de dopar e estuprar uma adolescente de 15 anos e tudo aconteceu em uma chácara na cidade de Porto Feliz, interior do estado de São Paulo. E depois de tudo, abandonaram ela na rua, embriagada, na cidade de Serquilho. O crime aconteceu no dia 31 de outubro e agora que ele acabou sendo preso. E conforme a corporação, o homem fazia transferência via Pix de 50 até R$1.000 como uma forma de convencer jovens a manter relação sexual com ele, E segundo o boletim de ocorrência, o empresário morador em Sorocaba, interior de São Paulo, ele convenceu a vítima e também outra adolescente de 14 anos a entrar no carro dele. Em seguida, parou em uma adega em Serquilho para comprar bebidas alcoólicas. Esta foi aí o depoimento que ele deu. E de acordo com a Polícia Civil, o homem obrigou as menores a consumir bebidas alcoólicas e usar drogas também. Depois levou as duas para uma chácara dentro de um condomínio fechado na cidade de Porto Feliz. A jovem, abandonada na rua na cidade de Serquilho, foi socorrida por moradores daquela região que acionaram a polícia e também os pais da menina. Ainda segundo as informações da polícia, a adolescente relatou à equipe médica que não se lembra do que aconteceu naquela noite. Tão bêbada e com drogas, não se lembra absolutamente nada. No carro do suspeito foram encontrados unidades de medicamentos usados para tratar de disfunção erétil e gel lubrificante. O homem acabou sendo preso e levado até a delegacia em Serquilho. Em depoimento, ele confessou as relações sexuais à polícia. No entanto, afirmou desconhecer o fato de que a menina era menor de idade. Ele vai alegar mesmo, para livrar dele, O empresário teve a prisão temporária decretada por 30 dias pela Justiça. O caso segue sendo investigado como estupro de vulnerável. Boletim da Max volta em outra edição aqui dentro da nossa programação.